Do Schiller, cientista político, colunista do jornal Gente da Rádio Bandeirantes, de olho nos trabalhos da equipe de transição, né, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Sônia? Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Sônia? Sônia tá... Tudo bom, Schiller? Tudo jóia. Deixa eu falar uma observação rápida primeiro sobre o que colocou o Bernard Api. Eu acho que ele tem toda a razão quando ele diz que a questão central é a sustentabilidade do projeto todo, né? Acho que o pior cenário para o Brasil é fazer uma aprovação de uma PEC descolada do novo regime fiscal, ou seja, o que vem pela frente, qual é a promessa de sustentabilidade disso. O país vai aumentar 1,5, 2 pontos a despesa na relação PIB, né? O gasto público na relação PIB, né? Ou pode ser 1, pode ser 1,5, pode ser 2, a gente não sabe o tamanho ainda da PEC, né? O tamanho dessa bomba fiscal, desse furo no teto. E se não tiver nenhuma perspectiva na frente de como é que vai resolver isso, obviamente o resultado vai ser pior para as pessoas menos favorecidas, né? Porque aí vai ter um impacto na inflação. A inflação que está numa curva descendente pode haver uma reversão. Você obriga o Banco Central a continuar numa política de juros altos, pelo menos postergar uma redução da taxa básica de juros, né? Enfim, nada funciona direito nessa direção. E acho que esse é o recado que está sendo dado. A gente pode observar nas declarações de vários economistas chamados mais ortodoxos, mas na verdade são economistas que têm um foco em responsabilidade fiscal. Você teve o próprio Armínio Fraga, o próprio Henrique Meirelles, fazendo esse alerta, né? Que quem paga a conta da inflação, olha, a gente já devia ter aprendido, né, Sônia e Thaís, quem paga a conta da inflação são os mais pobres, quem não tem dinheiro para se proteger, não tem instrumentos, não tem volume financeiro, não tem poupança para se proteger no mercado financeiro. Quem tem poupança, tem conta estruturada no banco, tem acesso a bons fundos de renda fixa e tal, se protege no mercado contra a inflação. Até ganha dinheiro, porque gosta lá da renda fixa. Todo mundo fica contente, quem tem dinheiro, obviamente, ganha mais de 1% ao mês na renda fixa. O banco empresta, depois empresta para o governo para rolar a dívida pública, né? Mas quem não tem essa condição, tem que pagar a conta ao longo do mês, obviamente é penalizado. Então é uma bobagem esse negócio de ficar opondo responsabilidade fiscal com gasto social ou desenvolvimento ou melhora da vida das pessoas e tal. Aliás, o Brasil já deveria ter aprendido isso, a gente já passou por tudo, passamos por aquela crise de 2015, 2016, exatamente porque o país não teve essa preocupação. Então, no fundo, é essa a questão de fundo da transição. Agora, por exemplo, a grande novidade, eu acho, dos últimos dias, foi essa sinalização do senador Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil atual, Bolsonaro, que é um dos líderes do PP, que diz o seguinte: olha, a gente vota a favor. A sinalização é basicamente o seguinte: olha, boa parte, pelo menos, da base do atual governo, obviamente a gente não está falando aqui dos deputados chamados bolsonaristas, né, mais identificados com o presidente do PL e tal, mas vamos lá, esses deputados não são mais do que 100 votos. Se a gente esticar a corda, aí não tem mais de 100 votos. Então tem mais de 400 deputados que estariam dispostos a votar uma PEC limitada, né? Uma PEC limitada. O recado do Ciro Nogueira é muito claro: 58 bilhões, ele até usou um número aí, que seria basicamente os que saiu na reportagem. Você teria esses R$200 por mais um ano, não é? E aí você teria mais esse recurso para o salário mínimo com aumento real. Cá entre nós, tá bom, né? Vamos lá. Quando entra um governo novo, Thaís e Sônia, o governo tem que ter o ônus de cumprir as promessas, mas sem produzir um rombo fiscal. O país definiu a PEC do teto. A PEC do teto foi votada pelo Congresso em 2016 para ser cumprida. É uma PEC para 20 anos, não é uma PEC para 6 anos. Não é assim a PEC do governo, né? O Bolsonaro governou com a PEC, furou 2 vezes, né? A gente as 2 vezes criticou aqui. O novo governo entra, vai produzir mais um furo na PEC. Até eu acho que, digamos assim, se todos os candidatos concordaram que era preciso esticar o Auxílio Brasil, esses R$600, pelo menos até o final do ano, e depois o país tem que ver como é que paga isso, ok, né? Parece razoável, né? Acho que até não teria muita cara quem apoiou o Bolsonaro dentro do Congresso, ou apoiou o Ciro Gomes, ou apoiou a Simone Tebet,
não apoiar isso agora, porque todos prometeram, né? Então ficaria meio cínico, né? Agora, daí a fazer uma PEC de 175 bilhões, como que é a base do governo, é outra conversa muito diferente, né? Porque essa PEC de 175 bilhões, ela parte de um argumento, na minha visão, que não faz nenhum sentido, né? O argumento de que, bom, vamos tirar o Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, do teto de gastos, e usar isso como desculpa para sustentar aí uma PEC de 175 bilhões. A questão é que, como o orçamento embaixo, assim, você pode fazer o giro das rubricas de acordo com a montagem da peça orçamentária, né, ou com ajustes posteriores da peça orçamentária. Então, se você libera 175 bilhões do teto, sob a desculpa do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família, você, na verdade, está fazendo uma expansão fiscal com um argumento, simplesmente é isso. Não é? Você não tá direcionando. O orçamento não tem essa lógica, você direciona para as rubricas, enfim, para o gasto, a partir das decisões que são tomadas pelo próprio governo e pelo Congresso. Então, para mim, isso parece um truque, na verdade, né? Os 175 bilhões esse. A grande questão é saber a capacidade política do governo. Eu só observo o seguinte: primeiro, se fizer esses 175 bilhões, do jeito que o governo quer, o novo governo parece que quer, não é um waiver. O waiver é a ideia de que você tem uma despesa de curto prazo, ou seja, uma despesa limitada. É um momento, uma excepcionalização fiscal. Não é uma despesa permanente. É esse o recado do Ciro Nogueira, ou seja, vamos aprovar para o ano de 2023, para que o governo tenha tempo, aí promova a reforma tributária, apresente um novo regime fiscal, apresente lá, sei lá, reformas que queira fazer, para que isso tenha uma sustentabilidade, é o que disse o Bernardo Api, né? Agora, tentar fazer uma aprovação meio mágica, assim, imaginar que isso não vai ter efeito macroeconômico, vamos só lembrar o ouvinte de uma coisa: nós estamos com juro a 13,75. Por quê? Porque tem um Banco Central independente que faz uma política, não é, contracionista, ou seja, uma política que busca, foca no controle da inflação, não é? Foca, no fundo, na diminuição, da redução da atividade econômica para redução da inflação. É um dos instrumentos de política monetária, né? Se o governo age na direção contrária, se vai liberar dinheiro nos bancos oficiais, aumentar o gasto público para promover o desenvolvimento, etc., bom, então nós temos um problema, né? Nós temos um problema na política. Há um contraste entre a política fiscal de um lado e a política monetária do outro. Então isso não tem sustentabilidade nenhuma, isso faz com que o Brasil perca credibilidade internacional, perca credibilidade com o investidor. Semana passada, eu acho que a Bolsa, o tal do mercado, o pessoal gosta de falar mal do mercado, mas o mercado é uma entidade descentralizada, né? Tem um artigo muito interessante do Marcos Lisboa na Folha de São Paulo esse fim de semana. Ele disse exatamente: o mercado não é ninguém está numa salinha reunido para dizer o que é, o que não é, que apoia esse, que apoia aquele, gosta disso, gosta daquilo. No mercado são centenas de milhares de pessoas, na verdade, pequenos investidores, grandes investidores, que tomam risco. E o recado foi claro: o que não tiver sustentabilidade, o mercado vai precificar, e aí todo mundo perde, né? Enfim, então, assim, olha, muitas indagações nessa transição. Só registro um aspecto final aqui, Thaís. O Lula começou em 2022 para 2023 muito diferente do que começou em 2003. 2003 já tinha de cara o ministro da Fazenda, se sabia que era o Palocci, a equipe era claramente mais reformista, modernizadora, o tal mais ortodoxa, Marcos Lisboa, o próprio Bernardo Api e outros economistas, né? E mais, se falava em reformas, né? E falava-se um superávit alto, exatamente para dar credibilidade à política fiscal. Nesse momento se fala em gasto, parece que não tem problema fiscal e reforma absolutamente nada, né? Então é muito diferente o Lula de agora daquele Lula lá de 2003. Enquanto você fala, Stiller, vários ouvintes aqui perguntando da onde vem tanto som de passarinho aí ao fundo da sua fala. Você está dentro de um viveiro hoje, Stiller? Olha, até eu fiz um fundo sonoro aqui, uma trilha sonora para o nosso feriado, né, Thaís? Eu sabe que sou colunista político aqui, mas eu capricho para os nossos ouvintes aqui. Mas estou diante de um lago muito bonito, na serra aqui do Rio de Janeiro, né, em homenagem à Sônia, que está lá na COP. Então eu também busquei um ambiente aqui, um meio ambiente, digamos assim, bonito e tal, verde, muito verde aqui.
Aproveitando aqui esse meio feriado aqui, mas obviamente atento às notícias aí, trabalhando, né? Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom feriado, vai aproveitar esse lago então, Schiller, e até a próxima aqui. Boa semana pra gente, grande abraço.